A gente volta com a nossa rodada de perguntas. Quero perguntar para o professor Adriano. Professor, como você vê esses compromissos climáticos frente ao governo do Lula, já que essa foi algum dos pontos de muita crítica em relação ao governo do Bolsonaro nesses últimos 4 anos? Você acha que ele vai conseguir fazer esse contraponto muito bem feito? Vai conseguir ficar à frente? Falar do jeito que ele fala super bem da Amazônia, coloca sempre à frente aí essas questões. O que você acha em relação a isso? Não, o Lula, no tema ambiental, ele fica mais à vontade, né? Porque é um pouco a agenda do PT, tem a Marina Silva do lado, aí, independente do que de fato esteja acontecendo, né, com a mata, se está havendo ou não queimadas, ele vai estar dando abrigo a políticas internacionais de outros países, né, em relação à questão ambiental, vai ter ONGs atuando com mais liberdade aqui, ele vai estar sempre com um discurso favorável ao entendimento ambiental, vai vir com um monte de promessas, a gente vem desses encontros, tipo da COP, que é sempre assim, o que a gente vai fazer daqui a 50 anos, compromisso com isso, compromisso com aquilo, é uma oportunidade dos governos lançarem um monte de promessas, né, como se estivesse numa eleição, né, literalmente. Mas, com certeza, essa pauta ambiental, para o Lula, para o partido dele, né, o PT, cai bem, né? Eles sabem se comportar dentro do figurino, se mostrarem compromissados, né, atenciosos, e eu acho que não vai ser um problema para ele entrar numa sintonia ideológica com relação a esse tema. É bem tranquilo, eles, mesmo com contradições, mesmo com problemas que futuramente a Amazônia possa apresentar, o PT e o Lula vão sempre saber administrar bem junto aos demais países preocupados com essa questão. Pergunta agora para o professor Marcelo. Professor, eu quero saber o seguinte, a gente tem falado bastante sobre isso. O atual presidente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele que tem abraçado essa causa ambiental, tem falado bastante sobre isso, inclusive parece que é muito claro ali que é justamente para fazer um contraponto às críticas que Bolsonaro recebeu durante o seu governo, que ele não abraçava a Amazônia, enfim, diversas críticas que ele recebeu. Então parece que é uma estratégia que ele utiliza em relação a isso. Porém, já entrando nessa causa, ele que foi para a COP27 justamente com um jatinho, que a gente sabe que é um meio de transporte extremamente poluente. Como que você vê aí essa questão? Não fica um contraponto ali bem marcante, né? Justamente a COP27, meio ambiente, um jatinho emprestado, inclusive, também por uma pessoa que foi presa em uma ação da Polícia Federal. Como que você vê essa questão? Paula, eu primeiro concordo plenamente com o que o professor Adriano falou na sua avaliação e direto nesse ponto, o que nós percebemos é um sintoma do que foi a nossa eleição e de como está sendo a nossa política. Você tem discursos para o povo e ações que não correspondem em nada ao discurso e muito menos aquelas pregações morais que são feitas. O fato do candidato eleito ter ido para a COP já implica um outro sintoma. O professor Adriano foi muito feliz quando ele falou, mas isso é muito comum, porque ele vai se apresentar, todos vão se apresentar logo depois de ser eleitos, mas qual seria o ideal se os dois presidentes fossem o eleito e o atual? Isso é que seria, mas não tem como. Por que não tem como? Porque foi feito uma contraposição absoluta, como se aquilo que um fala, por princípio, deve ser contraposto, independentemente de ser bom ou não, ser certo ou errado. Ou seja, já tenho que me contrapor. O fato do presidente eleito, ou o candidato eleito presidente, ter ido neste momento, da maneira como ele foi, com personalidades que o acompanharam, num meio de transporte que é contraditório com a sua pregação, é um sintoma apenas de que nós tínhamos discursos. Aquilo que virá é que pode nos preocupar. Quando se fala, por exemplo, da Amazônia e a preocupação mundial com a Amazônia, há uma série de animais que precisam ser preservados da perspectiva internacional. E esses animais estão no subsolo. Ou seja, estou sendo irônico, não estou apenas fazendo uma constatação tanto quanto triste. Porque eu, como amazonense, como Amazônia, como alguns falam, eu não vejo que haverá uma preocupação com a preservação. Menos ainda, apesar do presidente eleito ficar à vontade com a questão ambiental, porque é uma pauta do seu partido, menos ainda pela maneira como trata os povos da Amazônia, porque eles não querem ser animais de zoológico, eles querem ser cidadãos, reconhecidos dentro da sua cidade
dentro da sua grandeza e capacidade de ser um cidadão brasileiro. Em síntese, nós tivemos a contradição de um discurso com a realidade. Eu não sei se o povo ficará feliz nesse futuro breve com contradições constantes. Isso vai gerar instabilidade. Toda vez que gera instabilidade, gera indecisão por parte daqueles que querem apostar no Brasil. E isso vai ser ruim para nós. Professor Marcelo e professor Adriano, agradeço a participação de vocês. Vejo vocês em uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, é sempre um prazer. Poderia falar uma coisinha só? Por favor. Sempre eu falo para os meus alunos sobre o 15 de novembro. 15 de novembro diz respeito à forma de governo. Isso é apenas uma engenharia institucional. A data para se comemorar é a data da bandeira, dia 19, porque é o símbolo de um povo. Isso sim é uma data para se comemorar. E não a maneira como se faz uma engenharia institucional do poder. É um pedido que eu faço ao povo brasileiro. Comemore o dia 19. Obrigada, professores. Até a próxima hora certa na PAN, 10h59.